Olá, meus amigos, minhas amigas. Que alegria estar aqui. É com muita alegria, com muita honra que nós estamos aqui trazendo esse tema que é a parábola do bom samaritano. Essa que para nós é uma das parábolas talvez mais importantes e que foi narrada apenas por Lucas no capítulo 10. Nós leremos o texto, embora seja uma parábola bastante conhecida, bastante divulgada, comentada. E aqui nós não temos exatamente a pretensão de trazer uma visão totalmente nova, algo que nunca tenha sido dito antes, mas apenas algo que está no nosso coração, que está fazendo parte da nossa vida e que eventualmente pode ser útil para mais alguém além de nós mesmos. Então, sintam-se acolhidos, que a presença do Mestre possa ser sentida nesse momento e que possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Então, apenas para que todos partamos do mesmo ponto, nós gostaríamos de ler a parábola, e aqui nós pegaremos a tradução do Haroldo, por nenhum motivo especial, apenas porque aqui nos está mais fácil aqui agora, mas que sem perda de reflexão ou de comentário, você pode acompanhar na tradução que estiver aí mais próxima a você. Nós sabemos dos aplicativos de telefone, as diversas bíblias que temos por aí. A questão da tradução não fará tanta diferença. E em Lucas, então, capítulo 10, versículos 25 a 37, está narrada a parábola. E está dito assim: E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: Mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Em resposta disse: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: Respondeste de forma justa. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: Quem é meu próximo? Prosseguindo, disse Jesus: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita, que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano em viagem veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. E, aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre o seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Qual destes 3 te parece ter se tornado o próximo do que caiu nas mãos de assaltantes? Ele disse: O que praticou a misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus: Vai e faze tu do mesmo modo. É uma parábola verdadeiramente interessante. Interessante porque a gente olha o levita, o sacerdote e critica, né? Meu Deus, como é possível que eles tenham passado para o outro lado? Como é possível que eles tenham ignorado aquela pessoa que está caída? No entanto, é preciso ponderar que naquela época as leis de Moisés eram seguidas rigorosamente pelos judeus. E se nós pegarmos Levítico no capítulo 15, nós vamos ver que há uma série de regras de conduta
E há uma série de leis sobre quem toca ou quem cuida de alguém que esteja sangrando. E nesse capítulo de Levítico, nós leremos que a pessoa que toca uma outra que está sangrando fica impura, tanto quanto quem está sangrando, porque o sangue torna aquela pessoa, ou que sangra ou que toca, impuro. Então a gente vê, por exemplo, começa a perceber, por exemplo, a agonia da mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue. Então há 12 anos ninguém tocava nela. Nem para cuidar, nem para amparar, nem para nada, porque ela sangrava e estava impura. E quem toca fica impuro também. Só que havia certas exceções, vamos dizer assim. Você poderia até cuidar em certas condições, em certos contextos, mas partindo do princípio que aquela pessoa que você iria cuidar, que você iria amar, fosse também um judeu. Então, para além das questões do sangue que torna a pessoa impura, haveria ainda essa outra barreira de você só poder ajudar aquele que é judeu, aquele que partilha da mesma crença. Se ele não for judeu, ele não é o teu próximo, então você não tem obrigação de amá-lo. Porque a resposta do doutor da lei aqui traz a lei de Moisés, tanto o livro de Levítico, quanto também o livro de Deuteronômio e o próprio Êxodo. Porque os mandamentos que o doutor da lei traz aqui, de amar a Deus e de amar ao próximo, estão contidos na lei de Moisés. A grande questão é quem é meu próximo. Sabendo que eu devo amá-lo, quem é meu próximo? E havia uma convenção de que o próximo é apenas aquele que partilha da mesma crença. Ou seja, você só pode ajudar alguém desde que ele seja da mesma crença que você. Mas se ele estiver sangrando, aí é mais complicado ainda. Porque ao tocar naquele que sangra, você também está impuro, assim como aquele ferido. Acontece que, sabendo que o sacerdote e o levita estão descendo de Jerusalém para Jericó, nós podemos supor, não é uma afirmação, não é uma constatação, mas nós podemos supor que tanto o sacerdote quanto o levita estão voltando de um ritual do templo. Cada sacerdote participava de um turno. A gente tem, por exemplo, a informação de que Zacarias, o pai de João Batista, era do turno de Abias. Então era o turno, o sacerdote pertencia a um turno. E o que acontece? 2 vezes por ano, aquele turno é convidado a ir a Jerusalém participar de rituais no templo. E para participar do ritual e poder usufruir dos alimentos que vêm do ritual, o sacerdote precisava sair de casa puro e chegar em casa puro, purificado. Então havia uma série de rituais, de banhos que precisavam ser respeitados, E se não o fossem, o sacerdote perdia o direito de participar ou de usufruir do resultado da ida ao templo. E o que acontece? O sacerdote vai ao templo para cumprir o ritual e ele sai de lá com um estoque de alimentos para a casa dele. Então, tornar-se impuro nesse movimento de sair de casa, ir ao templo e voltar, era algo que colocaria a família do sacerdote, bem como a do levita, que acontece de forma similar, em uma necessidade material, talvez profunda. Entende o ponto? Porque esse trajeto, esse translado de sair da sua cidade, ir para Jerusalém e então voltar à sua cidade, não é um trajeto assim que você faz em 10 minutos. São dias. São dias. Então as pessoas da sua casa, elas estão esperando você chegar.
porque então você chegaria com alimentos novos, você chegaria com possibilidades novas para o sustento daquela família por algum tempo mais ou menos longo. Então, sabendo que o sacerdote está saindo de Jerusalém e indo para Jericó, descendo, né? Aqui tem toda aquela questão de Jerusalém, a cidade santa, Jericó, a cidade material, né? A cidade, enfim, dos bens e desse apego. Mas a par disso, nós poderíamos supor que o sacerdote e o levita estão saindo do seu turno, né? O seu turno que havia sido convidado a ir a Jerusalém cumprir o ritual. Então agora ele está voltando. E aí o que é que acontece? Se nesse caminho ele se torna impuro, ele não é digno da oferenda, da oferta que ele está levando. Então começamos a entender por que ele trocou de lado. Porque ele não quer nem ser visto perto de alguém que está sangrando antes que alguém o denuncie e falar, ele foi visto, ele tocou numa pessoa sangrando, ele não é digno, entende? Até porque os próprios rituais de purificação não são rituais simples. Então o que acontece aqui? O sacerdote estava num embate. Escolher ele ou o outro. Ele escolheu ele, é muito natural. E assim o levita. Porque o levita também saía do ritual com um certo mantimento, né, com certa quantidade de mantimentos, só que em menor proporção do que o sacerdote. Então a gente percebe que o sacerdote e o levita não são pessoas assim dignas do nosso julgamento, porque, em verdade, se nós ocupássemos a posição do sacerdote e do levita, possivelmente teríamos feito a mesma coisa. É por isso que precisa de alguém que não está fazendo o mesmo caminho, porque o sacerdote e o levita, eles vêm pelo mesmo caminho daquele que havia sido assaltado. E um outro ponto para a gente poder avançar é que, se fosse judeu, se ele soubesse que aquela pessoa partilha ali das mesmas crenças, ele teria outros mecanismos de ajuda. Mas o que acontece? Olha a situação que Jesus colocou a pessoa que foi assaltada. Se nós pensarmos assim, como você reconhece uma pessoa naquela época? Hoje, principalmente no Brasil, nós temos muita mistura das próprias condições humanas, né? Não é, por exemplo, como os japoneses são muito bem caracterizados, ou pelo menos ali os asiáticos, né? Que tem uma forma humana muito característica e tudo. Nós percebemos que aqui, sobretudo aqui no Brasil, está muito misturado, e o que é bom, né? O que é bom. Mas naquela época, como eles eram muito, assim, daquelas pessoas que defendem a pureza, né, da raça e tudo, então acaba que a própria fisionomia ajudaria a reconhecer. Você olha para a pessoa e você vê, ela é romana. Não, essa aqui é judeu, essa aqui é grego. A gente poderia reconhecer pela fisionomia humana, pela fisionomia da pessoa. Mas também havia outros recursos, como, por exemplo, a roupa. Você olha o jeito que a pessoa se veste, você mais ou menos saberia dizer de qual região ela é. Ou ainda, pelo idioma falado. Você poderia reconhecer pelo sotaque, como nós, por exemplo, reconhecemos, né? Uma pessoa do Nordeste vem e fala assim, você é do Nordeste. O mineiro viaja e fala, você é mineiro, puxa o R, tem todo o sotaque, fala cantado, né? Então, a gente se reconhece pelo sotaque, né? Pelo idioma que fala. Só que como que Jesus descreveu a pessoa que foi assaltada? Eles deixaram a vítima nua, despojado, espancado e semi-morto. Qual é o cenário aqui? A pessoa está ele está sem roupa, então pela roupa você não reconhece, porque não tem. Ele está espancado, então possivelmente com o rosto desfigurado, você não consegue reconhecer pelo rosto. E ele está semi-morto, ou seja, inconsciente.
Você não é capaz de conversar com ele. Em suma, o que Jesus fez? Colocou o desconhecido mesmo. Você não é capaz de reconhecer de onde essa pessoa é. O que ela faz, por que ela estava passando ali. Você absolutamente não sabe. Não há nada, não há elementos aqui dessa pessoa que você fala, ela é judia. Não, ela é samaritana. Entende? Então, o sacerdote e o levita, que não sabiam de onde, qual é a origem dessa pessoa, eles tiveram que atravessar o lado, porque não tinham como reconhecer se podiam ou não auxiliar, se podiam ou não parar. E é exatamente por isso que teve que vir um samaritano fora das regras e convenções para poder parar. Então ele não passa pelo mesmo caminho. Ele estava passando em viagem. A gente não sabe de onde ele veio, para onde ele vai, porque ele veio, ajudou e passou. Essa é a característica da verdadeira caridade. Uma caridade por desinteresse. E aqui há muitos elementos que nós poderíamos puxar para refletir acerca da ação do samaritano, do fato, por mais que a tradução do Haroldo esteja compadeceu-se ele próprio, Haroldo, em palestras posteriores disse que a melhor tradução seria foi movido de compaixão. Então isso também nos amplia reflexões. Mas o que nós queremos perceber aqui é algo muito bonito. Porque o samaritano veio, ajudou, fez tudo quanto pôde, deixou a pessoa num lugar seguro e disse que na volta dele, ele ainda cuidaria de todas as despesas daquela pessoa. Não é? O que é o interessante da gente notar aqui? É que essa parábola, mais uma coisa no finalzinho que vai ser importante para o que nós vamos dizer. O que Jesus faz no final da parábola? O que é provocativo, o que é assim surpreendente. A parábola é contada porque o doutor da lei pergunta: quem é meu próximo? E no final Jesus pergunta: qual destes três foi o próximo daquele que estava caído? Ou seja, Jesus falou assim: você não quer saber quem é seu próximo? Sim. Qual foi o próximo do que estava caído? Em outras palavras, Jesus está colocando o doutor da lei não na posição do samaritano que ajudou, mas na posição daquele que foi assaltado e recebeu ajuda. Se nós prestarmos atenção na pergunta de Jesus, qual destes três foi o próximo daquele que estava caído? Mas não é justamente essa pergunta do doutor da lei? Quem é meu próximo? No caso, o meu próximo pode ser sim alguém que eu vou lá e ajudo, mas o meu próximo também pode ser quem me ajuda e quem usa de misericórdia para comigo. E aí eu sou convidado a estar nessas duas posições, a ocupar esses dois momentos. Ora eu sou quem estende a mão e ora sou eu quem pega a mão estendida. Ora sou eu quem ajuda a levantar e ora sou eu ajudado a levantar. Nesses dois aspectos existe a caridade. E se eu souber lidar nesses dois momentos, eu conquistarei essa tal vida eterna que eles tanto falam. Porque se para um eu preciso da caridade altruísta que enxerga o outro, na outra ocasião, no outro momento, eu preciso da humildade. Eu preciso da simplicidade que me fará pegar a mão estendida. Mas, é curioso que Jesus tenha feito isso. Colocado o doutor da lei na posição de quem estava agredido, de quem havia sido assaltado. Porque nos faz pensar que essa parábola, ela está acontecendo nesse momento.
O doutor da lei não é o caído? É. O doutor da lei não tinha dúvidas sobre a própria lei? Ele não foi lá tentar Jesus, testar Jesus, fazendo perguntas que um doutor da lei deveria responder? Então ele não havia recebido ajuda dentro do próprio sinédrio, dentro da própria sinagoga, melhor dizendo? Ele não havia encontrado respostas ali, precisou ir testar Jesus acerca da pergunta? Então nos parece que a parábola do bom samaritano está acontecendo nesse momento e o bom samaritano é Jesus, que para e auxilia. O doutor da lei está completamente perturbado, porque ele tem a lei, mas ele não tem a visão. Ele lê, mas não sabe interpretar. Ele entende, mas não sente. Então, o doutor da lei é sim esse que está caído, e Jesus é o samaritano que parou para auxiliar. É o samaritano que interrompeu a viagem, porque Jesus estava em viagem. Aliás, é a análise que o Haroldo faz do Evangelho de Lucas, né, e alguns outros comentaristas, que aqui do capítulo, se não me engano, do capítulo 9 até o capítulo 23, é a ida de Jesus para Jerusalém. Então Jesus está em viagem e ele passa pela Samaria, ele acabou de passar pela Samaria, onde não foi acolhido, e conta a parábola do bom samaritano, para dizer, embora eu possa ter vindo de uma terra que todo mundo fala mal, embora eu possa parecer muito estranho, eu sou aquele que está usando de misericórdia para com vocês. E aí fica muito bonito, porque a gente percebe Jesus como é esse ser que para, que não nos questiona nada, que não quer saber do nosso passado, que não fica acusando, que não fica investigando, mas tão somente um ser que, um irmão mais velho que para e nos auxilia dali em diante. E aí, nós gostaríamos de trazer aqui para nós uma mensagem extraordinária do benfeitor Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 95, intitulado O Amigo Oculto. Porque Jesus é esse samaritano que para, coloca óleo e vinho nas nossas feridas, que ata as nossas feridas, que nos leva à hospedaria, nos coloca em um lugar seguro, porque foi exatamente isso que ele fez com o doutor da lei. Ele ampliou a visão do doutor da lei, ele devolveu a consciência para o doutor da lei, que a partir de então teve mais condição de exercer o bem, de exercer a verdadeira fraternidade, que nós somos convocados desde Moisés. Né? Então, Emmanuel escreve a mensagem O Amigo Oculto, capítulo 95 do Caminho, Verdade e Vida, que é comentando Lucas 24:16, em que o evangelista diz assim: Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Então aqui é a cena em que as pessoas, em que dois discípulos estão na frente de Jesus e não o reconhecem. O peregrino, né? Só o peregrino e ninguém reconheceu que era Jesus. E aí Emmanuel vai dizer: Os discípulos a caminho de Emaús comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Então eles estavam comentando com Jesus a crucificação de Jesus e não tinham percebido que era Jesus. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, olha como parece que Emmanuel está trazendo aqui a parábola do bom samaritano, né? Um homem desconhecido. De onde que o samaritano vinha, para onde que ele ia, ninguém sabe. O que que ele estava fazendo, por que que ele carregava óleo e vinho na bagagem. Parece que ele já estava preparado para ajudar, né? Parece que ele já estava predisposto a ajudar. Por que que ele estava tão disposto assim, né? Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino, sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura
exaltou a cruz e o sofrimento, cuidando das feridas, né? Os discípulos estavam feridos. Por quê? Porque eles não estavam entendendo nada. Mas, gente, é normal, né? É perturbador. O seu mestre, que fez tantos milagres, que curou tantas pessoas, de repente ele está morto na cruz. Não faz o menor sentido. Ambos os companheiros, que se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas, experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora, curando, né, as feridinhas, colocando ali o azeite, o óleo, o vinho. Somente ao termo da viagem, sentindo-se fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. A hora que chega na hospedaria, aí já está mais acordado, já percebeu o que está acontecendo, né? Aí eles percebem. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús, caídos, semi-mortos, inconscientes, abatidos, despojados, como o doutor da lei, como a vítima do assalto na parábola do bom samaritano. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús todos os dias. Atingem o evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Às vezes a gente está tão perturbado, tão desequilibrado emocionalmente, que a gente não consegue perceber a beleza da cruz. Não no martírio masoquista, não na autopunição, mas, antes de tudo, na lição aprendida, no testemunho feito, no crescimento solidificado, nessa construção avançada, em que a dor, por vezes, é o remédio santo, que nos permite avançar na direção certa. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida, e eu adicionaria aqui, de um samaritano, que ninguém sabe de onde veio e ninguém sabe para onde vai. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz, do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros, sendo assaltado, agredido, abandonado. No entanto, minuto virá. Então, a gente se demora nos trilhos escuros, mas vem um minuto em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara enquanto não os contempla seguros e livres na hospedaria da confiança. Entende o paralelo com a parábola? Nós somos, às vezes nós ocupamos a posição do sacerdote, às vezes nós ocupamos a posição do levita, às vezes, sim, nós ocupamos a posição do samaritano, mas frequentemente o que ocorre é que nós somos colocados na posição do agredido. Buscamos ajuda no mundo todo, mas eis que aparece Jesus em um minuto e toca o nosso coração de forma diferente e acolhe a nossa intimidade de forma diferente e garante a melhora. Não instantânea, porque no caso da parábola foi alguns dias, né? O bom samaritano deixa pago 2 dias de hospedaria e na volta, não sabemos quanto tempo vai demorar, na volta o samaritano diz que pagará as despesas. Então,
a nossa relação com Jesus, ela ganha uma nova cura aqui. Eu não preciso falar nada, eu não preciso justificar nada, eu não preciso estar com a máscara social. A minha relação com Jesus tem que ser uma relação tão íntima e tão verdadeira que eu posso estar despojado de todas as convenções, de todas as máscaras. Eu posso ser eu mesmo com Ele. Eu mesmo. E então, Ele, na posição do bom samaritano, para, para a sua viagem, interrompe a viagem para me acolher. E ele não desiste de mim enquanto eu não estiver na hospedaria da confiança. Porque só a fé pode me manter de pé. Só a confiança pode me permitir voltar a caminhar. Somente essa confiança, somente a fé pode me trazer um equilíbrio e uma paz íntima que não me permite mais cair. Toda vez que a gente cai é por falta de fé. Porque a gente então perde a perspectiva de vida futura, perde a perspectiva de vida espiritual e deixa as emoções descontroladas governarem. Mas o bom samaritano está ali, como verdadeiro guia, do nosso lado, acompanhando a nossa caminhada. Esse é Jesus Cristo. Eu agradeço profundamente a sua misericórdia, a sua atenção, a sua paciência. E desejo do fundo do meu coração que nós possamos olhar para Jesus na figura desse samaritano que tanto acolhe, ampara, tanto direciona. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe.